Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a furlanetopereira.com.br. Eu sou o professor Dimas. Neste módulo nós vamos falar da súmula 60, do TST, que fala de horas extras noturnas em especial. Nem sempre a gente tem horas extras apenas diurnas. A gente tem horas extras diurnas e também noturnas ou ambas no mesmo mês. Esta súmula fala disso, do adicional noturno nas horas extras. É disso que nós vamos ver neste módulo. Eu sou Dimas Costa Pereira, sou contador, sou advogado com pós-graduação em perícia contábil e também em direito do trabalho. E exerço a função de perito judicial contábil na Justiça do Trabalho. E ministro esses cursos de curso de cálculos trabalhistas e o Excel aplicado aos cálculos trabalhistas na Furlaneto Pereira. Nesse módulo que a gente denomina na Furlaneto Pereira como assista grátis, é uma área destinada aos nossos alunos e futuros alunos. São observações, são assuntos relacionados aos cálculos e são observações do que a gente verifica ou na sala de aula ou no nosso escritório de perícia. Alguma coisa que a gente verifica na petição inicial, numa defesa, numa sentença e até nos cálculos, como é que se dão, como é que se dá a interpretação, e a gente traz aqui para análise dos nossos alunos e futuros alunos uma abordagem com o estudo da jurisprudência e também com alguns demonstrativos para a gente entender qual a polêmica ou qual a dificuldade de lidar com uma jurisprudência como esta. Vamos lá, súmula 60. A súmula 60 do TST, na realidade, ela tem dois itens. O item 1, que trata do adicional noturno, e o item 2, que fala da prorrogação do trabalho noturno. Nesse módulo, a gente vai ver apenas o item 1, que é o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. Muito bem, a súmula tem o seguinte teor, né? O título é Adicional Noturno, Integração no Salário e Prorrogação em Horário Noturno. A gente vai ficar só com o item 1, o adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário para todos os efeitos. Então agora a gente vai fazer um desencadear desse entendimento, de como entender muito bem essa súmula, como bem interpretar essa súmula e como isso se dá num cálculo ou num laudo pericial contábil. Neste mesmo sentido da súmula 60, nós temos a OJ 97. Então é um tanto comum, ou na petição inicial, ou porque a petição inicial se reportou a essa jurisprudência, uma delas, ou porque na decisão judicial, seja sentença, seja um acordo, se reportou ao J97 ou à súmula 60, é que a gente vai desencadear esse entendimento. O J97 diz: o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno. Muito bem. Então aí, numa primeira abordagem, eu diria o seguinte: aquele bom operador do direito do trabalho, aquele advogado, em especial da inicial, detectar esse fato. Será que as horas extras que eu estou postulando resultará em horas extras tão somente, ou seja, horas extras diurnas? Ou resultará em horas extras tanto diurnas quanto noturnas? E se sim, quer dizer, se resultar, dado um horário praticado, resultar em horas extras noturnas, se eu peço ou não a aplicação da OJ 97 da súmula 60. Se é vantajoso ou se é de se aplicar. Então, esta observação que se faz. Mas, voltando, um bom operador do direito do trabalho, exatamente para detectar isso, verifica a ocorrência no contrato de trabalho, verifica os recibos salariais, como é que se deu, ou como é que se deram os pagamentos. Aqui eu fiz uma simulação num período curto, apenas com esse efeito didático, um período aí de 11 de maio de 2005 a 9 de dezembro de 2016. Uma linha de tempo com estas datas, o valor salário base mensal que foram colhidos nos recibos salariais, o valor percebido, efetivamente percebido de salário, aqui poderia ter outras verbas, além do salário base e outras verbas. A nossa simulação diz respeito a tão somente o salário base, só para a gente desencadear o raciocínio da súmula 60. E aqui o importante é valor percebido de horas extras, quer dizer, verifica-se que o empregador aqui pagou algumas horas extras.
e valor percebido de adicional noturno. Então aqui começa a primeira questão, porque os termos da súmula diz o adicional noturno pago com habitualidade integra o cálculo das horas extras. A gente vai verificar que não é bem ao pé da letra isso. O adicional noturno pago com habitualidade integra. Não é bem ao pé da letra, a gente vai verificar isso. Então, aqui por hipótese, para a gente desencadear o raciocínio, eu fiz o seguinte. Eu fiz uma simulação em que o horário reconhecido ou tido nos cartões de pontos, enfim, o horário definido como de apuração de horas extras é esse. Numa primeira semana, a entrada é às 8 e a saída é às 15. Na segunda semana, das 15 às 23. Na terceira, das 22 às 6. Aqui eu não me preocupei com intervalo e nem é o nosso assunto aqui. Aqui é só mesmo para a gente desencadear um raciocínio de dizer, olha, ele trabalhou aqui só no período diurno, para a gente aferir um tempo de trabalho para então aferir o quantitativo de horas extras. Então, quanto a intervalo, quanto ao horário fixo aqui, que a gente sabe que um horário pré-determinado, fixo, não é aceito na Justiça do Trabalho quando dos cartões de ponto, mas para esse efeito didático, apenas isso, só para a gente aferir o tempo trabalhado. Pois bem, dado uma jornada assim, a apuração diária das horas extras, para resultar nos quantitativos mensais, necessário é que se faça isso, olha. A divisão entre horas extras diurnas e horas extras noturnas. Se não fizer essa separação entre diurnas e noturnas, não é possível aplicar bem ou bem aplicar os termos da OJ, da súmula 60 e OJ 97. Então, a apuração, num primeiro momento, olha, ela afere o tempo, jornada diurna empreendida, jornada noturna empreendida. No nosso curso de cálculo completo, a gente passa por isso, quer dizer, no capítulo de horas extras a gente bem define isso, bem passa para o aluno como que faz essa apuração e como é que faz essa separação entre jornada diurna e jornada noturna. E aí, dado um limite diário, a apuração do que é hora normal diurna e do que é hora normal noturna, do que é hora normal e horas extras diurnas, do que é hora normal e horas extras noturnas. Aqui talvez não seja possível verificar, então eu dividi em duas etapas. Na primeira etapa, olha, do dia 1 ao dia 14, do 6 de 2015. Quer dizer, dado aquele período, eu tomei como exemplo o mês de junho de 2015 aqui na primeira etapa. E na segunda etapa, do dia 15 ao dia 16. Eu reparti essa apuração mensal apenas para esse fim de caber na nossa tela aqui e a gente fazer o estudo. O que nos importa agora é saber que de horas extras diurnas, neste mês de junho, dada a jornada exemplificada, foram apuradas 30 horas extras diurnas e foram apuradas 13,14 horas extras noturnas. Então é nesse sentido, nesses dois números, nos números mensais todos, que a minha simulação contempla todo o período. Mas aqui a gente vai concentrar os nossos esforços na apuração de um determinado mês, que aí é entendido todos os demais meses. Muito bem. Então, numa primeira premissa, num primeiro modo de abordar, vamos dizer assim, a aferição de valor salário-hora e consequente valor unitário da hora extra seria assim. Dado um determinado salário, aplicar o divisor, no caso aí eu exemplifiquei divisor 220, o divisor um tanto comum, resulta que o valor salário-hora no primeiro mês é de R$ 8,50, que aplicado o adicional de 50%, nós temos que o valor unitário da hora extra é R$ 12,75. Então, este modo singelo, mais simples, vamos dizer, ele muito se presta para calcular a hora extra diurna. Ou para calcular horas extras, para calcular o valor da hora extra, quando não se tem em mente a súmula 60, quando não se tem o parâmetro ou os termos da súmula 60. Pois bem, voltando à súmula 60, o que ela diz mesmo? O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para todos os efeitos. Então, numa segunda premissa, poderíamos pensar equivocadamente deste modo. Por quê?
Dado uma evolução salarial, o salário aí desse reclamante começa com 1.870 e culmina em dezembro de 2016 com 2.262,70. Se o adicional noturno pago com habitualidade, será que eu devo fazer isso? Pegar nos recibos salariais todo o adicional noturno que o empregador pagou com habitualidade e, portanto, incluir na remuneração, como se fosse uma parcela salarial, como se fosse o que previsto no artigo 457 da CLT, como se fosse o que previsto, o que orientado pela súmula 264 do TST? Será que eu faço isso? Divido por 220, acrescento 50% e resulta em R$ 13,02 no primeiro mês e R$ 15,68 no último mês? Eu digo que não, esse método, esse mecanismo está errado, está equivocado. Parece que está em harmonia com o que previsto na súmula, porque a súmula, voltando na súmula, a súmula diz: o adicional noturno pago com habitualidade. Pois é um tanto enganosa essa ideia de pago com habitualidade e é esta a razão, esse é o cerne da questão deste módulo. Muito bem. Então, qual que seria o modo correto? O modo correto é este aqui. O que, na realidade, quis dizer a súmula 60 é isso. Dado um valor mensal de salário, acrescentar o adicional noturno, já que essas horas são noturnas. Então, 20% de adicional noturno. E depois, dada essa remuneração composta com os 20% do adicional noturno, aí sim, aferir o valor salário-hora e sobre ele aplicar os 50%, no caso, o exemplo aqui, o adicional de 50%, que poderia ser outro. Alguém poderia dizer que está dando bis em idem, que está dando reflexo do reflexo, reflexo em cascata, alguma coisa nesse sentido. Não faz sentido. Isso aqui é de acordo com o que prevê a própria súmula 60, de acordo com o que prevê a súmula 264, de acordo com o que prevê a CLT, artigo 457. Pois muito bem. Então, o modo ideal, ou da mesma fórmula do quadro anterior, nós temos esse quadro aqui de como ficaria num cálculo judicial contábil ou num laudo pericial contábil. Salário mais 20%, salário base ou remuneração, esse salário base poderia ser acrescido de outras verbas, outras parcelas de natureza salarial de que trata a súmula 264. Mas enfim, uma vez aferida a remuneração, a esse salário ou remuneração, acrescer os 20% do adicional noturno. E aí nós temos, no primeiro mês, 1.870 mais 20% resulta numa remuneração de 2.244. Que dividido por 220, nós temos R$ 10,20 de valor salário-hora, singelo. Mais 50%, nós temos R$ 15,30. Então, este é o modo do valor unitário horas extras com o adicional noturno. Muito bem. E a gente já viu o cálculo sem o adicional noturno, que é o salário singelo dividido por 220. Agora a gente parte para a segunda parte, que é calcular os valores mensais. E aí eu começo a falar do modo, digamos assim, um modo mais impróprio. Porque nós temos, a gente já viu isso, valor salário-hora sem o adicional noturno, valor salário-hora com o adicional noturno. E aí de calcular o valor salário-hora sem para as horas diurnas. Valor salário-hora com o adicional noturno para as horas extras noturnas. O que nós vamos ter então? A gente vai ter um cálculo trabalhista ou um laudo pericial um tanto extenso. Então, eu vou demonstrar como é que se dá esses dois cálculos, como é que se dão esses dois cálculos, cada um deles, e depois qual é o modo mais prático de fazer isso sem descumprir os termos da súmula 60. O cálculo das horas extras diurnas, deste modo, a aplicar o adicional sobre o valor da hora singela, ficaria assim. Então nós temos salário de 1.870 mais 50%, dá R$ 12,75, o valor unitário da hora extra diurna. Multiplicado pelo número que nós apuramos, aqui eu fiz aquele quadro apresentado logo no início, mês a mês, e resultou nesses números apurados de horas extras diurnas. Então está aqui o cálculo de horas extras diurnas. E quantas noturnas? Semelhante, porém acrescentando os 20%.
salário mais 20%, divide por 220 e acrescenta 50%, multiplicado pelo número apurado de horas extras. Então, o que nós temos? Uma apuração de valor de horas extras diurnas e um valor de horas extras noturnas. Portanto, para fazer reflexos ou integrações, nós teríamos que desencadear uma série de anexos para calcular reflexos e integrações de 13º, férias, aviso e fundo de garantia para um módulo, hora extra diurna. E a mesma coisa, reflexos e integrações de 13º, férias, aviso e fundo de garantia para outra, que são as horas extras noturnas. Como resolver esse problema? A gente pode, o que eu chamo aqui de método apropriado, que seria utilizar apenas o salário hora, apenas com base no salário ou remuneração base, e aplicar os adicionais sobre os números. Como assim? Aplicar os adicionais sobre os números. Deste modo, vamos imaginar que no primeiro mês nós apuramos, imaginar não, foi apurado conforme demonstrado anterior. No primeiro mês, 20 horas extras diurnas. E quantas noturnas? 10,86. No segundo mês, 30 horas extras diurnas e noturnas. 13,14 horas extras noturnas. Quanto às diurnas, a gente aplica apenas e tão somente o adicional de 50%. E quanto às noturnas, a gente aplica os dois adicionais. Assim como aplicamos lá para demonstrar os valores, aqui a gente aplica também acumulado. E repito, não há bis em idem, não há cascata, não há duplicidade de cálculo, nem nada disso. Fato é que no primeiro mês nós temos 30 horas extras em número de horas normais. Por quê? Uma vez que a gente aplicou o adicional de 50% nos 20 das diurnas, a gente tem 30 horas extras em número de horas normais. E quantas noturnas? 10,86 mais 50% mais 20% resulta em 19,54 horas extras em número de horas normais. Somando as duas, 30 mais 19,54, nós temos 59,54. Eu quero só chamar a atenção do segundo mês aqui, que foi o que eu exemplifiquei. Desse mesmo modo, eu exemplifico deste aqui, olha. Aquele cálculo no quadro anterior que eu mostrei, na realidade o cálculo se dá assim, se dá desse modo. Eu só ampliei a tela aqui para ficar melhor compreendido. Número apurado de horas extras diurnas em junho, 30 mais 50% resultou em 45. No mesmo mês de junho, horas extras noturnas, 13 e 14 mais 50% mais 20%, nós temos 23,66 horas extras em número de horas normais. Somando as duas, neste mês nós temos 68,66. Uma vez que a gente tem esse número, o cálculo pode ser feito em apenas dois anexos. O primeiro anexo de número, ou seja, resumir os números apurados e a eles aplicar os adicionais, ou singelamente de 50%, ou acumulado de 50 mais 20, e no segundo anexo promover o cálculo dos valores devidos. Então ficaria desta forma o segundo anexo. O valor salário base mensal de 1.870, apenas ele, dividido por 220, 8,50, vezes no primeiro mês 49,54, no segundo, que foi o cálculo que nós fizemos, 68,66 horas em número de horas normais, resulta em 583,59 centavos o valor das horas extras em junho. Ou seja, com apenas dois anexos, nós fizemos os cálculos, tanto das horas extras diurnas, quanto das horas extras noturnas, e quanto a estas, quais sejam as noturnas, nós aplicamos os termos da súmula 60 e OJ 97. Ok? Então era isso. Eram essas as observações que eu tinha que fazer a respeito da súmula 60 e OJ 97. Eu te convido para continuar no nosso site, verificar outros assuntos relacionados ao Assista Grátis, que são sempre esses assuntos. São sempre vídeos curtos aí de 10, 15 minutos para a gente fazer uma ou outra observação a respeito do que a gente verifica. Muito obrigado pela sua atenção e fique à vontade. Professor Dimas Costa Pereira, curso de Cálculos Trabalhistas na Justiça do Trabalho, furlanetopereira.com.br.
Até uma próxima.